Convidaria a todos para, com muita piedade e fé, celebrarmos a bênção da caixa d'água, onde o nosso amigo recolhe a água de chuva para a regação das plantas e também para lavar tudo aquilo que precisa ser lavado, economizando água. É um exemplo, uma alternativa para economizar a água tão necessária para todos nós. Água, fonte de vida. Água, patrimônio da humanidade. Água, um dom de Deus e um direito de todos os homens. Portanto, iniciemos nossa celebração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Contamos com a presença de Cristo, nosso Mestre, porque reunidos, unidos, aqui estamos celebrando a bênção da caixa d'água, de água da chuva. Oremos. Senhor Deus, fonte de toda a bênção, de toda a graça, de todo o amor, nós vos pedimos pela imposição de nossas mãos ungidas consagradas, que abençoeis com a força da vossa palavra e santifiqueis essa água, para que toda e qualquer água continue sendo fonte de vida para o ser humano, para as plantas e também para os animais. E que essa água e esse trabalho alternativo de economia de água mereça sempre a bênção de Deus, a admiração dos homens e principalmente que sirva de lição, de ensinamento para todos quantos queiramos colaborar com a falta de água. Tudo isso pedimos em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Água benta, porém ainda não potável, porque falta o saneamento necessário básico, mas como somente é usado para outras finalidades, não haverá problema. Parabéns, meus irmãos, Obrigado. meu irmão, Obrigado. por essa iniciativa. Obrigado, que Padre. sirva de luz e inspiração para muitas pessoas Isso. imitarem e fazerem o mesmo. Isso foi a atenção. Agora um pouquinho de água benta. E por que não? Sobre o nosso amigo que inventou. E por que não? Os visitantes. Chuva de água benta faz bem para todos nós. Também, então Isso. Deus deu sorte também. Por que não? Valeu. Todos somos carentes de água benta. Percebemos isso, povo, com muita carência de água benta. E que sirva de exemplo para os que estão lá fora, né? Que economizem a água, porque a água, como o senhor falou, é fonte de vida, né, Padre? Veja, no ano 2004, a Conferência Nacional dos Bispos colocou como tema da campanha da fraternidade e água, e o lema foi Água, fonte de vida. E no livro, em determinado momento, com voz profética, se afirmava: se não houver uma economia de água, possivelmente no ano 2020, a cidade de São Paulo terá a falta de água. E essa voz profética, lamentavelmente, está se tornando realidade, acontecendo hoje em dia. Por falta de uso racional da água, o que acontece? Ela passa a faltar. Muito obrigado, Cláudia TV Cidade, a Cláudia Helena. Muito obrigado por essa oportunidade. Eu fiz justamente, Cláudia, para mostrar ao povo que a água é uma necessidade. Então a gente vê tanto desperdício, mas desperdício mesmo. Pessoas lavando calçada, varrendo calçada com o jato da água. Isso não existe. E se a gente vai falar, eu falo, não, eu estou pagando água, eu estou pagando. Agora vai pagar com a falta, né? Então, você vê, a gente não... Eu fiz justamente para isso,
porque eu gosto de fazer as invenções minhas, né? O que eu sinto de fazer eu faço, a mulher aprovou também, né? Então, e quem que não vai aprovar, né, padre, um trabalho desse aí, uma economia tão grande que hoje está assolando o país, né? É país, né? Sem dúvida. Então, muito obrigado, Cláudia, por essa oportunidade, tá, cara? Seu Vécio, aproveitando aqui a oportunidade, a gente sabe que hoje a questão da falta da água aqui no estado de São Paulo está muito presente, mas o Brasil já sofre com isso há muitos anos. O senhor aí com essa iniciativa, conta pra gente desde quando o senhor iniciou esse projeto e mais ou menos o custo que foi, as dificuldades que o senhor enfrentou, porque a gente vai mostrar as imagens do sistema que o senhor criou. Justamente, eu quero que mostre mesmo, né? Não fica caro não, viu? Qualquer um pode pagar, fazer, porque eu até falei com o padre agora há pouco, a gente investe um pouco de dinheiro e depois tem o retorno, porque você vai economizar mais a água da Sabesp, né? Então o retorno vem, não é a curto prazo, mas que vem, vem. Então essa ideia minha foi assim que começou a falta d'água, aqueles reservatórios, a gente vê na televisão, né, das cantareiras, enfim, aquelas reservas de água que estão secando. Hoje você vê na televisão, descobre depois o que o povo fez de errado. Estão descobrindo esses carros velhos, né, na represa agora, né? Então, mas isso não vem ao caso. A pergunta sua é a seguinte, que qual foi o gasto, né? E qual o tempo. Então, a partir de uns 2 ou 3 meses eu tive essa ideia e falei, eu vou fazer. E o custo ficou aproximadamente de 3 a 4 mil reais. 3.500 a 4 mil reais, tá? Eu economizei a mão de obra, né? Então eu não sei quanto que ia cobrar de mão de obra, porque foi eu mesmo que fiz tudo isso daqui. Lembrando aí que o senhor tem uma caixa de água de um tamanho, um grande porte, né? Tem toda a estrutura do encanamento, as telinhas de proteção para evitar cair folhas e assim ser uma água melhor utilizada. No caso, ela não é potável. O senhor pode dizer para a gente quantos litros o senhor conseguiu nesses 3 meses aí, desde que o projeto ficou pronto, então? E o que o senhor faz, qual o destino dessa água? Como que o senhor usa essa água aqui na residência? Pois é, eu tive a ideia de economizar para lavar quintal, aguar as hortas, as plantas, né? Então, o que você perguntou, desculpa? Na verdade, quantos litros o senhor conseguiu? Quantos litros aqui nós temos uma capacidade, eu senti de eu fazer mais potência, mais volume, mas eu estou com 3.000 litros e um pouco de chuva que deu durante esses 2, 3 meses que eu estou com ela, foi um pouquinho, já deu para encher a caixa aqui. Aqui tem o nível dela, eu estou economizando um pouco aqui, mas dando para molhar o quintal, eu lavei ontem, né? Então o tempo é a razão da verdade, né? Perfeito, estamos aqui também com o padre. Padre, dentro dessa experiência do seu Elvésio, o senhor pensa que isso é possível de se fazer em uma comunidade? O senhor como líder, a gente sabe que tem um custo, né? Mas de que maneira a igreja poderia auxiliar em projetos sociais ou num projeto como esse que a gente vê aí? Veja, a igreja sempre é mãe, é mestra para ensinar a todos nós. A experiência de alguém poderá servir de luz, de inspiração, de modelo para nós imitarmos. Agora, é claro que a igreja sempre apoia, incentiva tudo aquilo de bom, de maravilhoso que se faz. A igreja também, como mãe, alerta para que nós cuidemos daquilo que Deus gratuitamente nos oferece,
problema do ar que nós respiramos, não poluí-lo, a água que nós bebemos, não contaminá-lo com agrotóxicos, com esgoto, com dejetos outros, ou com lixo, tudo mais. Mas, lamentavelmente, o ser humano não pensa nas consequências, apenas vive, muitas vezes, o momento presente e não se preocupa com o futuro, com as gerações futuras, tudo mais. E se um dia as torneiras secarem, os rios secarem, o que acontece? Esse ouro líquido azul chamado água se torna uma mercadoria rara e nos vai custar. E mais uma vez o pobre que não tem dinheiro ficará sem água, porque a água vira mercadoria somente a preço que é vendida. E possível é, se houver união na comunidade, que se faça outras experiências. Nós estamos aqui também com a Cláudia Mello. Vamos ver se ela tem uma pergunta aí enigmática, talvez, sobre esse tema. Vamos ver. Eu acho que a questão da água é o assunto mais dito hoje em dia pela imprensa e pelas pessoas, porque realmente é um bem que achava-se ser inesgotável, né? Mas, como o padre mesmo falou, a ação do homem modifica tudo, não é? E eu gostaria que o Vécio falasse da facilidade, porque a gente sabe, pelo que a gente viu aqui, é engenhoso, mas é muito simples. Eu gostaria que ele reforçasse que qualquer pessoa pode fazer, né? De repente, até desenvolver um outro projeto mais barato, enfim, mas que comunidades, bairros carentes, inclusive, possa fazer uma captação comunitária para todas as casas, né? Porque é um projeto que pode ser feito no individual e no coletivo. Então, eu queria que ele falasse um pouco mais sobre isso, que ele esmiuçasse exatamente o que, né? Qual foi a engenhosidade dele aqui, para que, de repente, alguns líderes, né? Como a gente estava falando agora há pouco de líderes, possa, de repente, desenvolver um trabalho nesse sentido para um coletivo, né? É isso aí, Vécio. Vamos lá. Pois é, antes de falar sobre isso, Claudio, isso daí vai ser também um exemplo para aquelas... uma indústria, por exemplo, uma Alstom, por exemplo, né? Que precisa da água, ou então aquele que usa a água todo dia, como evap, sei lá, né? O investimento seria maior e mais pesado, mas daria para fazer também, né? Então as indústrias estão sofrendo com isso, eu acho. E então isso seria um alerta também, né? E sobre você perguntou se eu fiz tudo isso. Aliás, não foi eu que fiz tudo. A parte de alvenaria, pedreiro, né, assentamento e tal, só foi eu. Agora a ideia de fazer o encanamento e o nível d'água, tudo, foi de um amigo meu que trabalha com calha, sabe, seu Renato. Muito bom, eu dei a ideia para ele, falou, isso deixa comigo. E ele veio e fez a parte de encanamento, tá? De captação. E a parte de montagem do rancho, do patamar aqui, tudo foi, graças a Deus, ainda dá para fazer. Então foi eu que fiz. Falando dessa parte da alvenaria, a importância da caixa d'água está acima do nível, né, do terreno a ser utilizado. Isso, justamente. O Renato me orientou sobre isso quando eu estava fazendo o patamar aqui, né? E há necessidade, porque são 3.000 quilos que está aqui em cima. Então tem que ter uma base concretada, né? E então foi isso que eu fiz. Assistindo, um recado assim mais direcionado aí para a juventude, para o pessoal que ainda não tem todo esse conhecimento de engenharia e essa prática de construção, mas de que maneira o senhor acha que os jovens, as crianças poderiam aderir ou colaborar com essa ideia de um consumo sustentável? Eu acredito que os jovens não estão nem aí com o problema, sabe? Porque, infelizmente, agora que está acontecendo, né, da falta tudo, eles estão alertando, né?
E isso daqui seria para os futuros jovens também, né? Então eu acredito, eu gostaria até que você lá em São Luís, que você tem a rádio comunitária lá, né? A Cláudia também, fazer a divulgação, principalmente para a juventude. Levar numa igreja na igreja, né, padre? Para a juventude, aquela missa do Padre Marlo que lota, né? Vai muitos jovens lá, para que ele também divulgasse tudo isso. Não mostrasse a minha imagem, a minha ideia, mas alertar os jovens que vai haver necessidade de um racionamento, né? Então, vai haver racionamento e vai haver necessidade de sanar esse racionamento. Padre, só algumas pessoas têm dito que é uma questão do governo, da administração, essa falta de água, né? Foi uma questão que não foi planejada, já se via a dificuldade e a necessidade de se planejar melhor, né? Os açudes e todo o sistema, mas não aconteceu. E outras pessoas dizem que o governo não tem muito a ver com isso, porque quem manda a chuva mesmo é São Pedro. Conta pra gente. Parece que quando alguma coisa não está bem, imediatamente procuramos culpados para colocar em nosso lugar. Quando na realidade todos nós somos corresponsáveis por todos os problemas, consequências que nós vivemos, que muitas vezes afetam a nós, afetam a população e muitas vezes, e sobretudo, os inocentes sofrem as consequências pelo mau uso que se faz, imaginemos no nosso caso, da água. Nós sabemos que o Brasil mantém 8% de toda a água potável do mundo. E desses 8%, 80% estão na Amazônia. Significa que os 20% a mais é para o resto do nosso país, para significar que realmente é preciso pensar com urgência na economia da água, no correto uso da água, para que não venha a faltar tão cedo para nós. Talvez eu com cabelo branco não viva o problema, mas outras, a criança que nasce, a criança que cresce, o adolescente, o jovem, que tem uma vida toda pela frente, quem sabe lá adiante, ele vai olhar e vai dizer, mas os nossos avós não pensaram nisso, não cuidaram. Pensamos, mas quem sabe não fizemos o que poderíamos ou o que devíamos ter feito. A responsabilidade e a corresponsabilidade é nossa. Se todo mundo sabe partilhar, haverá o necessário para todos e não faltará. Agora, se nós, de uma maneira egoísta, gastamos sem necessidade, daqui a pouquinho vai faltar para alguém. E quem sabe nós seremos as vítimas do mau uso da nossa água.